Fala galera que está assistindo essa videoaula. A gente vai fazer hoje um experimento. Para tal, a gente vai precisar de duas pilhas de 1,5 volts de potencial elétrico juntas. Se você quiser usar só uma, também funciona. O importante é que elas têm que ser do tipo D. Um prego e um fio de cobre. E a gente está usando clips aqui, mas você pode usar o que você quiser em casa que tenha metal, né? Qualquer forma metálica. Outro material que é importante a gente usar é a fita isolante. Para a gente desenvolver nosso experimento é fácil, a gente só vai precisar de paciência para enrolar o fio de cobre num prego. A gente não vai ficar enrolando aqui, porque a gente já tem um pronto. E é importante que você deixe pelo menos 9 centímetros ou 10 de fio de cobre nas pontas, porque você vai ter que encaixar a pilha, né? Então é importante que você deixe esse espaçozinho aí para você poder enrolar as pilhas. Para fazer o experimento é simples, você vai pegar o fio de cobre, cada ponta você vai encostar em um polo da pilha. E depois você vai pegar as pontas do prego e vai chegar perto dos objetos metálicos. E vai aparecer isso. Galerinha, essa é a nossa explicação macroscópica. Bem, tudo que a gente fez no experimento foi passado para o papel. Aqui nós temos o prego, a pilha e os clips. O que acontece? Quando nós conectamos as duas pontas do fio de cobre na pilha, isso gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ao passar pelo solenoide que está dentro do prego, que está fora do prego, enrolando o prego, vai gerar um campo eletromagnético. Isso. Vai atrair a moedinha ou o clipe, ou qualquer uma das formas metálicas. Na explicação microscópica, nós vamos ter uma primeira parte falando sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica é originada pelo movimento ordenado de portadores de carga elétrica, que são elétrons ou íons positivos. Para que ela ocorra, é necessário que haja um movimento direcionado dentro de algum material. Isso vai acontecer por causa de um gerador elétrico, que no nosso caso é a pilha. A corrente passa de um lado ao outro. Bem, o sentido que a gente vai usar aqui é o sentido convencional, que diz que o movimento dos elétrons vai sair do polo positivo para o polo negativo. Nós devemos lembrar que o sentido real é o contrário disso, ou seja, os elétrons saem, na verdade, do polo negativo para o polo positivo. Beleza. Agora falando um pouco sobre os ímãs. Os primeiros experimentos com materiais magnéticos foram feitos em 1269 por Petrus Maricort. Eu não sei falar o nome dele. E eles foram utilizados com pedras magnéticas e algumas ferrugens, algumas linhaças de ferro. Quando isso acontece, é porque o material está magnetizado. Esses materiais que atraem o ferro são chamados ímãs. E eles possuem propriedades específicas. Uma das primeiras propriedades é que quando magnetizado, o objeto atrai ferro. Foi como a gente viu aqui. Quando um ímã é suspendido, tendo a possibilidade de girar, acontece que ele vai tomar a direção norte-sul. Ou seja, quando o ímã está
pendurado no ar, ele toma o sentido norte para sul. Como é no caso da bússola. Os ímãs exercem força atrativa ou repulsiva, então é bom a gente anotar isso aqui. Como a gente vai ver, é o seguinte. Quando nós temos um ímã ao lado do outro, e eles estão no mesmo sentido norte e sul, a tendência é um ímã se juntar ao outro. Quando nós temos ímãs em sentidos opostos, esse aqui está no norte-sul e esse está sul-norte, nós vemos que eles se repelem. Outra propriedade importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Ou seja, se eu quebrar esse ímã em dois, vai acontecer que um deles vai ter dois polos e o outro também. Outra coisa que é muito importante é que os ímãs geram um campo magnético. Desde que compreendido, primeiro, a sua corrente elétrica, no caso de eletroímãs, ou o sentido deles, norte-sul. Quando a gente tem o sentido norte-sul, significa que os elétrons, que o campo elétrico, campo magnético, sai do polo sul e vai para o polo norte. E do polo norte ele volta para o polo sul. É um ciclo. Bom, galera, após descrevermos as propriedades dos ímãs, entramos em um novo conceito, ligado ao experimento, que é o campo elétrico. O campo elétrico é o espaço, ou melhor dizendo, a região onde o ímã vai manifestar a sua ação. Voltando a falar sobre campo magnético, ele é representado pelo vetor de indução magnética, que é representada pela letra B, B maiúsculo. O campo magnético, todo campo magnético modifica o espaço ao redor do condutor, que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. E essa intensidade é calculada pela unidade de medida Tesla, que é representada pela letra maiúscula T. E por último, a linha de indução é toda a linha tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. Lembrando que são apenas representações gráficas. Campo magnético dos ímãs. As linhas de campo magnético são fechadas quando o ímã é em forma de barra, pois as linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul, externamente ao ímã. Campo magnético uniforme é aquele em que o vetor de indução magnética possui a mesma direção, intensidade e sentido. As linhas de indução são retas, paralelas e igualmente espaçadas, então o campo magnético uniforme entre duas faces polares e planas é obtido. Campo magnético terrestre ocorre pelo fato de um ímã orientar-se na direção do vetor de indução magnética, o qual revela que é um campo magnético produzido pela Terra. A força magnética sobre o polo norte tem sentido de vetor de indução B, e a força magnética sobre o polo sul dessa agulha tem sentido oposto ao vetor de indução B. Essas forças têm a mesma intensidade. Campo magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Nas experiências de Ørsted, mostram que as linhas do campo magnético são circunstâncias concêntricas, contidas em planos perpendiculares ao condutor e concentram no condutor. Direção: tangente à linha de indução que passa pelo ponto P.
Sentido, determinado pela regra da mão direita. Intensidade. A distância R do fio, a intensidade de B será a mesma em todos os pontos. A intensidade do campo de indução B é B igual a μ sobre 2π vezes a intensidade da corrente sobre o raio. A unidade de medida do SI é Tesla vezes metro sobre ampere, que é igual a T vezes M sobre A em sigla. A permeabilidade magnética, μ inicial, é dada por μ inicial igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes Tesla vezes metro por ampere. Bom, gente, agora nós vamos falar de mais dois conceitos físicos que envolvem neste experimento. A de campo magnético nas solenoides e a da resistência elétrica. Além disso, nós falaremos um pouco sobre as aplicações do magnetismo no dia a dia. Bom, agora nós vamos falar sobre o campo magnético de um solenoide. Bom, chamamos de solenoide um condutor longo e enrolado, cujo tubo é formado por espiras igualmente espaçadas. Quando este é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, é criado um campo magnético, que quanto maior for o solenoide, mais uniforme será esse campo no seu interior e será mais fraco no seu exterior. O vetor de indução magnética B é caracterizado por direção. Na direção, as linhas de indução magnética no interior do solenoide são retilíneas e paralelas ao eixo do solenoide. Ou seja, elas são da seguinte forma. Essa é a direção. Ela vai do polo sul para o polo norte. E aqui está o vetor de indução magnética. O sentido é determinado pela regra da mão direita. Aqui, para visualizar melhor, a gente pegou essa parte aqui e ampliou ela para mostrar como que funciona a regra da mão direita. Ela vai seguir o sentido da corrente para ver o sentido que essa corrente está no solenoide. E ela vai seguir tudo isso aqui, ela vai seguir todas as espiras e vai continuar sempre no mesmo sentido. A intensidade ela é dada pela equação. B é igual a μ vezes N, que é o número de espiras, sobre L, que é o comprimento, vezes I, que seria a corrente. No polo norte saem as linhas de indução magnética e no polo sul entram essas linhas de indução, como foi falado aqui. Faria assim. Do sul para o norte. Bom, na unidade SI fica telas por metro sobre ampere. Agora nós falaremos um pouco sobre a resistência elétrica. Bom, a resistência elétrica ocorre ao se estabelecer uma tensão elétrica, ou seja, uma DDP, entre os terminais do condutor metálico, no caso do nosso experimento, foi a pilha, os terminais do condutor metálico,
que foram as pilhas, e o fio de cobre é ligado a esses terminais. Com isso, os elétrons livres adquirem um movimento ordenado, que foi explicado no início do experimento, e que consequentemente formará uma corrente elétrica. A resistência ela é a dificuldade que os portadores de carga encontram para se mover no interior do condutor. No caso, o condutor seria o fio de cobre. A resistência ela é dada pelas colisões dos elétrons entre as partículas do condutor do fio de cobre. A resistência é dada pela DDP sobre a corrente. No SI, ela é dada por volts sobre ampere, que corresponde também a 1 ohm. A simbologia, ela se dá pelo ômega, que é a mesma coisa. Todo fio, ele vai apresentar uma resistência natural, porém, ela é desprezível quando comparada aos resistores. Bom, os fios de cobre que foram utilizados nesse experimento, eles são chamados de fio de ligação, por conter uma resistência desprezível em relação aos resistores. Bom, agora nós vamos resolver um exercício que envolve o experimento que a gente fez, o eletroímã. Esse exercício ele está no nosso livro, na página 712, e é o exercício número 25. Ele fala o seguinte: os eletroímãs têm larga aplicação prática. São usados tanto para atingir objetos de ferro, quanto em componentes elétricos e eletrônicos. Para se conseguir um eletroímã, basta enrolar um fio condutor em volta de um prego de ferro doce, fazendo-se passar uma corrente elétrica por esse fio. Aqui está o fio passando pelo prego. Assim, o prego imanta-se. Cessando a passagem de corrente, o prego desmagnetiza-se. A figura representada é um eletroímã. Após o fechamento da chave C, essa chave aqui, fechando ela aqui, o prego de ferro magnetiza-se. Identifique qual das extremidades do prego é o polo norte e qual é o polo sul. Bom, primeiramente nós precisamos ver o sentido da corrente. A corrente, ela sai do polo positivo para o polo negativo. Bom, para sabermos qual é o polo norte e qual é o polo sul, nós utilizamos a regra da mão direita, vendo o sentido da corrente. Ou seja, a gente pega a nossa mão direita no sentido da corrente, no caso dessa corrente aqui, e dobra a mão para ver por onde que essa corrente ela está entrando e por onde ela está saindo. Ela está saindo para cá. Ou seja, como nós já tínhamos dito, a corrente ela entra pelo sul, no caso então este aqui é o sul, e ela passa por aqui e sai pelo norte. Sendo assim, nós já definimos qual é o polo norte e qual é o polo sul, como foi pedido no exercício. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi o nosso experimento sobre o eletroímã. E é isso.